Boa tarde, é uma grande alegria poder estar falando com vocês. Eu lastimo que eu não posso estar aí, podendo ver cada um pessoalmente, que eu gostaria, mas compromissos me impediram de chegar até essa cidade tão maravilhosa de Chicago, principalmente nesse momento de primavera. Mas, enfim, queria parabenizar a todos pela organização desse evento, um evento extremamente importante, uma oportunidade maravilhosa de ter tantos estudantes brasileiros de diversos níveis se reunindo, discutindo o nosso país aqui nos Estados Unidos, gente que tem esse compromisso com o estudo, com crescer, com aprender. Nós vimos ontem a Ângela Olinto falando do trabalho dela, do pioneirismo, mostrando também que a nossa capacidade está contribuindo para o conhecimento científico. Eu acho que isso é o que tem de melhor e eu quero realmente parabenizar cada um. Eu tive a oportunidade de estudar e a gente sabe como às vezes é difícil, mas que vale a pena. E é uma coisa para a vida toda, e é uma coisa que a gente sempre depois procura estar devolvendo para o país. Eu sei que cada um de vocês também pensa assim e está procurando o seu caminho para um futuro melhor para as nossas famílias, para nós e para o nosso país. E aí me pediram para falar um pouquinho sobre o país, sobre os desafios econômicos, e eu vou compartilhar algumas coisas muito simples, mas que eu acho que são importantes, principalmente para quem está olhando o país de longe e também vendo num horizonte maior. Eu acho que o Brasil ele faz parte de um mundo em transformação. A economia mundial tem transformações importantes. De um lado tem toda a evolução tecnológica que continua transformando a economia, transformando paradigmas, mudando a própria percepção do que é o mais importante. De certo modo, alguns devem estar familiarizados com as discussões até de como que a gente mede a nossa economia, no momento em que tantos serviços estão sendo transformados pela tecnologia de informação. Como que a gente captura isso? O que isso significa para o emprego, o que isso significa para a localização geográfica e tantas outras questões. De um outro lado, nós estamos acabando um ciclo, que era um ciclo importante, um ciclo que de certo modo também foi exacerbado pela resposta à crise financeira global, que é o ciclo das commodities, e que nos ajudou muito o Brasil. Acho que a gente não desperdiçou esse ciclo, talvez não tenha aproveitado tanto quanto podia, mas tampouco desperdiçou. Nós, assim como muitos outros países, nos últimos 15 anos tivemos mudanças importantes na nossa economia, nos nossos indicadores sociais, e isso, na verdade, vale para a maior parte dos países em desenvolvimento. Tanto que houve uma taxa de se alcançar aqueles goals, aqueles objetivos do milênio, que foram estabelecidos no começo do século, para 2015, boa parte dos países alcançou e, inclusive, ultrapassou. E agora o desafio é que, no momento de desaceleração da economia, ao mesmo tempo que tem essa transformação estrutural, que não se perca o que já se conseguiu. E isso vale muito especialmente para o Brasil, e nós temos que estar atentos e com disposição de tomar as medidas necessárias para que a gente não perca o que a gente conseguiu no momento favorável. Isso significa, obviamente, tomar decisões na área econômica, algumas de natureza fiscal, outras de natureza de concorrência, de facilitar as pessoas poderem fazer as coisas. Quando a gente pensa, por exemplo, num startup, etc., a coisa mais valiosa que eles têm, junto, obviamente, com a ideia, é o tempo. Se tudo é difícil, se tudo é demorado, você não consegue desenvolver uma startup. Então, no Brasil, a gente tem que trabalhar para fazer as coisas serem mais simples.
E cada um, eu, quando tive a ocasião, procurei fazer isso. A gente alcançou em algumas coisas, outras ficaram ainda para ser feitas, desenhadas, e eu acho que tem que ser continuado. É uma sucessão na vida do país, é uma sucessão de pessoas que vêm, mas a gente tem que continuar nesse caminho para facilitar, para abrir oportunidades para as pessoas de todos os níveis. E a gente tem que ter ambição. Um país como o Brasil é um país grande, é um país diversificado, é um país que tem como tomar conta do seu futuro. Nós temos inúmeros outros países no mundo que têm dificuldades, inclusive maiores que o Brasil, mas alcançaram resultados científicos, tecnológicos muito significativos, às vezes com custo social importante, mas que estão aí e que se posicionam. Eu acho que em muitas áreas da ciência básica, de diversas formas de energia, na biotecnologia, nós temos que ter opções muito claras e batalhar muito forte. Vocês estão no programa, alguns, nos programas de Ciência Sem Fronteira, todos os mecanismos habituais, de CAPES, CNPq, mas enfim, ciência, eu acho que essa é a palavra que a gente tem que continuar batalhando para poder levar o país para frente numa economia mundial em que o conhecimento é cada vez a coisa mais importante. Isso pode ser uma coisa básica que eu estou falando, mas quando a gente pensa na economia do Brasil, é fundamental a gente ter essa bandeira, porque a gente compara os outros países, desde Índia, obviamente a própria China, mas mesmo os países mais conflagrados, o próprio Irã, o próprio Paquistão, são países que têm alcançado desenvolvimentos tecnológicos, científicos importantes e que nós também temos condições de fazer isso. Nós temos uma indústria aeronáutica importante, podemos desenvolver uma indústria aeroespacial, isso tem que ser prioridade, mas não é só prioridade do governo, tem que ser prioridade das pessoas, da nação, porque na verdade essas são formas de canalizar conhecimento para a geração de riqueza. É lógico que tem que pensar na distribuição de riqueza, mas a gente tem que criar, a gente tem que fazer a fronteira andar. Muitos de vocês vocês sabem exatamente o que isso significa, como é difícil, mas também como é estimulante. Eu acho que esse é o futuro do Brasil. A gente também está avançando na parte institucional. Vocês ouviram outras pessoas falarem de mudanças extremamente importantes na maneira com que as coisas no Brasil, como que as instituições funcionam. Eu acho que a gente tem tido mostra da fortaleza dessas instituições, inclusive para enfrentar problemas que não são únicos do Brasil. A gente tem que entender que no mundo inteiro tem havido uma mudança de padrões fundamental. Essa mudança ela tem se refletido. Quem lê jornal com um pouco de atenção vai ver que nós temos problemas, em alguns casos parecidos com o Brasil, nos países mais variados do mundo. Você olha a África do Sul, estamos lá com uma questão muito clara, envolvendo, no caso, o próprio presidente. Nós temos o caso da Malásia, nós temos o caso de uma situação, inclusive, com desdobramentos políticos em alguns países europeus. Na própria Espanha, as cortes têm tido um papel extremamente importante. Então, eu acho que a gente tem que ter a confiança de que algumas das coisas que estão acontecendo no Brasil são difíceis, mas não são únicas do Brasil. É um novo mundo, um mundo de transparência, um mundo em que a cidadania exige, e na verdade é um privilégio se poder ter uma sociedade que trabalha nessas bases e é capaz de evoluir nessas bases, sem exageros, sem, vamos dizer assim, polarizações excessivas, mas com esse cumprimento da lei, da transparência, da responsabilidade, da cidadania. É uma evolução desses anos todos, do processo democrático brasileiro. E é uma coisa boa para a economia. Nem todos que estão aí são economistas, mas a verdade é que quando você tem um ambiente de confiança, um ambiente de transparência, de regras, em geral a economia é muito mais eficiente. Você não precisa gastar tempo tentando se proteger quando você sabe quais são as regras. Então você pode se focar na real criação de riqueza.
em enfrentar, solucionar reais problemas, que é exatamente o que a gente faz quando a gente está em pesquisa e quando a gente está tentando empurrar a fronteira do conhecimento. Isso vale também para a fronteira das relações de economia e outros aspectos da vida nacional. Então, a minha mensagem, e eu sei que eu vou conversar mais um pouquinho a seguir, mas a minha mensagem é uma mensagem de confiança. É óbvio que eu me lembro do tempo que eu estava em Chicago, já fazem alguns anos, mais de 2 décadas, mas era um momento que a gente tinha grandes sonhos, era um momento que a gente tinha também naquela época super complicado para o nosso país, mas a gente superou, a gente fez uma opção de coisas boas e eu acho que vai continuar a ser assim. Temos que enfrentar a economia, temos que obviamente ver, vou usar aqui um pouco o meu lado de experiência profissional, o lado fiscal, tem questões de previdências, tem milhões de questões, mas o mais importante é a gente continuar sabendo que, só o trabalho pode criar riquezas e que, 2, o conhecimento é cada vez mais a ferramenta para a gente poder estar aumentando a produtividade, para a gente estar podendo produzir mais para a nossa população, para o nosso país. E eu sei que vocês são exatamente a maneira da gente chegar lá. O compromisso de cada um de vocês é a maior riqueza que o nosso país pode ter. Então, eu acho que é momento de confiança, é momento de conversa, é momento de olhar também para fora do Brasil, entender as coisas que estão acontecendo no Brasil, não só olhando para um umbigo e também não com polarização, mas entendendo a importância e como que isso é um fenômeno mundial, um fenômeno de desenvolvimento institucional, de cidadania, e que é uma coisa preciosa para a vida de cada um de nós e para a vida do nosso país, para a identidade do nosso país. O país é grande, nós temos riquezas extraordinárias, nós temos uma capacidade de vencer. E desafios globais. Só para terminar, vocês sabem que eu agora estou numa instituição global, uma instituição que inclusive também está se renovando e que olha cada vez mais esses desafios do ponto de vista global, que sejam da saúde. Nós estamos desenvolvendo uma opção de mecanismo para proteger o mundo, o globo, de questões pandêmicas. A questão da segurança, da criação de empregos para diminuir as pressões que levam a grandes movimentos migratórios, opressões demográficas em várias regiões do mundo e até a conflitos, assim como a questão da infraestrutura, que é uma questão brasileira também. Descobrir novos mecanismos financeiros, novas maneiras de a gente conseguir reunir capital, energia para desenvolver aquela infraestrutura que vai permitir consolidar o desenvolvimento econômico. É um grande desafio, mas um desafio muito bom. É um desafio que eu acho que está reunindo pessoas do mundo inteiro. Exatamente, semana que vem nós vamos ter a reunião semestral do banco, em que a gente vai estar discutindo isso. Como enfrentar problemas globais, questões que antigamente eram vistas dentro de uma ótica apenas local, mas agora você abre a câmara e você vê que isso envolve o mundo inteiro de uma maneira que a conectividade é total. E por isso a gente precisa ter soluções inovadoras, com ambição, com imaginação para poder responder aos novos desafios. A vida humana é desafios. Quando a gente é jovem, a gente gosta deles e o importante é a gente continuar gostando e tendo essa vontade de trabalhar para enfrentá-los e vencê-los e com isso está mudando a vida das pessoas ao nosso lado. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, muito sucesso e aos organizadores, é maravilhoso ter uma coisa dessas reunindo todos os estudantes brasileiros. Uma boa tarde e vamos conversar um pouquinho.
Agora eu peço só um pouquinho de paciência, que a gente vai conectar o ex-ministro aqui no Skype. Ele vai responder as perguntas. Vocês podem continuar mandando as perguntas então pelo Facebook, tá? Conseguimos. Aqui está. Ou caiu. Technology. Ele vai conseguir ver o... Oi, vamos ver se vai dar certo esse teste. Consegue me ouvir? Doutor Levi, está me ouvindo? Raquel aqui. Oi. Consegue ouvir a gente aqui? Não tá, acho que ele não está ouvindo a gente. Não sei se eu estou ouvindo, mas eu ouço você. Ela não estou vendo também. Não está me ouvindo? Vai cair. Eu de baixo também. Oi. Vai cair. É uma experiência nova para todo mundo. Eu estou vendo. Ouvindo, legal. Consegue me ver aqui, me ouvir? Oi. Oi. Olá, Raquel. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, e o senhor? Tudo bem. Daqui dá pra me ouvir? Dá pra ouvir? Agora tá te ouvindo. Ai, gente, que legal isso. Alguém tira uma foto? Muito legal. Muito obrigada. Faz um tchauzinho aí. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou passar a pergunta aqui para o pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer que o senhor ouça. Bom, eu queria começar perguntando, o senhor falou na sua apresentação que quando o senhor deixou o Ministério da Fazenda, ficou faltando fazer coisas. O que o senhor acha que o senhor poderia ter feito mais? Não, pessoal, a gente tem um programa e eu acho que a gente sabe quais são as ações, simplificação, tem na parte tributária, coisa reforma do ICMS é ultra urgente,
A reforma do PIS/COFINS também é muito importante. Por que essas coisas são importantes? Porque elas aumentam a eficiência da economia, elas simplificam a vida das empresas, elas dão regras mais claras. Tudo isso permite você fazer a economia funcionar melhor. Portanto, são reformas que não têm um custo tão grande, você está tirando, deixando de gastar, nem nada, mas ao mesmo tempo você faz a vida de quem está produzindo muito mais simples. Vou passar então a pergunta para os estudantes aqui. Vou chamar o Rodrigo Braga. Rodrigo, dá um microfone para o Rodrigo. Vamos ver se ele não conseguir ouvir, vem até aqui. Dá para ver aqui? Cadê o Rodrigo? Aqui, Rodrigo. Chegou. Tá aqui. Tudo bem, doutor Levi? Meu nome é Rodrigo, eu estudo economia aqui na Universidade de Chicago e queria perguntar para o senhor como é que a gente poderia ter aproveitado o boom das commodities de uma forma mais proveitosa para o desenvolvimento social e científico do país. Olha só, eu acho que a gente, de modo geral, aproveitou bem o ciclo das commodities. É lógico que a gente tem que fazer continuar trabalhando, como eu falei, para tornar as coisas mais fáceis para as pessoas que querem empreender, que querem trabalhar. E então, trabalho com ciclo de commodities ou sem ciclo de commodities. Eu acho que agora é óbvio que tem que ter aquela maré ajudando, ainda mais importante você acertar isso. Eu acho que, como eu falei, a gente tem que ter ambição. São as coisas importantes. Teve até quando eu estava falando no governo, que eu estou na medida possível. Tem alguns projetos em que são essenciais para o Brasil. Você tem, por exemplo, lá em São Paulo, em Minas, agora aquele acelerador de Stanford. Não sei aqui quanto vocês acompanham isso. É um negócio fundamental da gente acabar. Na verdade, ele está na fronteira, vamos demorar 5 anos para fazer, quando ficar pronto já vai estar na fronteira, já está na fronteira. Então ajuda o desenvolvimento científico, ajuda as empresas brasileiras a terem produtos melhores, inclusive vai atrair gente de fora, porque como é um acelerador com uma precisão, né, a faixa do lado rádio, ele manda super estreita, isso significa que você consegue ver muito melhor. Vai ter gente que, inclusive, querer usar, vai estudar a pagar ele. E tem uma opção de outras coisas que você pode pensar, para quem está mais na área da lógica, eu vou ver lá o Tantan, desenvolvimento de vacina, o próprio da vacina da dengue, lá o professor Isaías Ró. Essas as coisas que tem que estar realmente no primeiro plano. E agora, então, que não tem mais commodities, é o que a gente tem que trabalhar, porque vai fazer diferença para a nossa economia ter mais produtividade. Ok. Obrigado, doutor. Agora eu vou chamar aqui a Tabata Amaral, de Pontes. Tem que chegar aqui. Tecnologia, a gente ama, mas... Vocês estão onde aí em Chicago, hein? É no campo, no centro? Onde é que vocês estão? No meio do campo. Tá bem. Ok, legal. Okay. Agora quem vai falar com o senhor é a Tabata. Oi, boa tarde, meu nome é Tabata, eu estudo Ciências Políticas no Harvard College e quero ser política no futuro. A minha pergunta são duas combinadas. Eu imagino que o ministro sempre tem que conciliar o lado político e o lado técnico. Então, como que o senhor fazia para navegar entre ser um técnico em economia e ser um político? E a segunda coisa é, há alguma coisa que o senhor teria mudado na sua atuação como ministro? Obrigada. Olha, pessoal, eu não sei dizer se essa é a resposta correta. Eu acho que, assim, eu pautei o meu trabalho para aquilo que eu acreditava, tá certo? E sempre falei com muita clareza, muita transparência. É óbvio que às vezes há outros fatores, tem gente que dizia para mim, eu concordo, mas não posso fazer pela razão política ABC, não posso dar força, agora não é o momento e tal, mas isso vamos dizer assim, acontece em qualquer circunstância. Eu acho que o importante sempre é você ter clareza, ter o diagnóstico,
conversado com esse diagnóstico e mostrar como isso é importante para o conjunto das ações que a gente precisa fazer para levar o país para frente. Eu posso dizer assim, muita gente que eu tive a oportunidade de conversar, as pessoas reagiam muito positivamente, realmente se dispunham a cooperar. Mesmo, por exemplo, se você pensar no Senado e outras coisas, a gente conseguiu avançar com várias coisas. A própria reforma do ICMS teve a 1 minuto de ser aprovada. Eu acho que ainda alguma hora vai ser aprovada, pela importância que ela tem em incentivar o investimento no Brasil, tirar estoques, tirar dúvidas. Então, eu diria que, da minha experiência, eu continuo acreditando que a gente falar de codificação é muito importante. Você, obviamente, tem que ter paciência, você tem que ter uma certa capacidade de entender do que as outras, de onde as pessoas estão vindo, né, o que está no meio delas, quais às vezes os condicionamentos das pessoas, e aí você realmente desenvolver o diálogo. Acho que é esse o caminho. Obrigada. Bom, Tabata, obrigado. Próximo, Fernando Eugênio. Fernando está lá atrás. Está lá atrás. Está chegando, ministro. Quantos daí são da Universidade de Chicago? Oi? Dos que estão aqui na plateia, quantos que são da Universidade de Chicago? Não consegui entender a pergunta. Vai entender. Quantos são? Vamos lá, levanta a mão. Quem é da Universidade de Chicago? Tem uma mãozinha levantada lá no fundo. Tem algumas aqui do lado também, que eu acho que o senhor não consegue ver ali do lado também. Mas tem gente aqui até de fora dos Estados Unidos, não tem? Do Reino Unido. Você? Da onde? Que bom, bacana. Tem gente aqui da França, né? Reino Unido. Você é França? Canadá. Vamos lá. É de universidades. Mais de 70 universidades aqui. Ok, então vai. Vou chamar agora então aqui o Fernando. Boa tarde, Joaquim Levi. Eu faço engenharia mecânica no ITA e estou em intercâmbio agora aqui nos Estados Unidos, pelo Ciência Sem Fronteiras. E você acabou de falar que teve muita ajuda durante seu período no Ministério da Fazenda. Mas o que é que atrapalhou você durante esse período em realizar seus objetivos e durante seu trabalho? Assim, no governo Dilma agora. Olha só, eu acho que sim, é lógico que a gente estava vivendo um momento especial. Acho que você está acontecendo no Brasil. Tem algumas pessoas que acham, pelo significado de pessoas que acham que não existe espaço para conciliação e que a melhor coisa é resolver de algum jeito, que eu não sei exatamente qual que é. É óbvio que se as pessoas têm uma expectativa de que amanhã tudo vai ser diferente, então para que resolver hoje? De certo modo, acho que isso, vamos dizer assim, influenciou o comportamento de muita gente. Não estou falando nenhuma novidade, estava lá dizia a mesma coisa, tá certo? Então, é lógico que depois que você posterga, você está esperando um evento, né? Os economistas tem o que eles chamam de peso problem. O problem é assim, o que acontece na economia se você está esperando uma superdesvalorização? O pessoal diz a desvalorização do peso, né, que seria a moeda de alguns países. Então, enquanto você está esperando acontecer, você não faz nada. Isso sempre é uma pena, né? Você está perdendo o tempo. Mas tem milhões de coisas que tem que estar focando. A gente tem que estar focando no Brasil de 5 anos, no Brasil daqui a 10 anos. Principalmente vocês, 20 anos passa rápido a beça. Então, a gente tem que estar realmente pensando nisso. Até porque os outros países do mundo, eles estão trabalhando, tá certo? Você pega os países, o nosso nível de renda, os países que estavam no nosso desenvolvimento há 20 anos, e você olha o desenvolvimento científico deles, o que eles estão alcançando, até situações um pouco complicadas. A gente não pode ser assim complacente em relação a isso. Então, por exemplo, eu acho que até mesmo a gente tem vantagem
para ter uma indústria espacial, aeroespacial. É um negócio que mobiliza um monte de outros setores da nossa indústria, da tecnologia, do conhecimento, etc. País nível, se a gente está na sua de eu quero ter uma indústria espacial, eu quero continuar crescendo na parte de tecnologia, tanto ligada à agricultura quanto de modo mais geral. Sincronizar, eu acho que é isso que a gente tem que estar pensando. Realmente, assim, nós, vocês que estamos exatamente na fronteira da ciência, que estamos querendo que essa fronteira cresça. Tá bom? Obrigada. Agora, Gabriel Guimarães. Essa pergunta, vamos ver. Lá vem. Se prepare. Gabriel, né? É o Gabriel. Oi, tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Se prepare, vamos. Oi, tudo bom? Meu nome é Gabriel Guimarães, muito obrigado por estar aqui com a gente, mesmo que por Skype. Eu faço Ciência da Computação e Economia lá em Harvard, terceiro ano, junto com a Tabata. E a pergunta que eu tenho é, muita coisa está na nossa cabeça agora sobre a questão do cenário político atual, da Dilma, do impeachment. Eu queria saber o que você acha que seriam as consequências sociais, econômicas e políticas de um impeachment acontecendo agora nesse cenário, e se você acha que no geral isso seria bom ou ruim para o país. Olha só, não sei se eu estou muito em condições de especular sobre isso, tá certo? Até porque eu estou longe e tal, acompanho o jornal, mas não sei. É assim, acho que as coisas se resolvem como elas se resolvem, não adianta eu dar palpite. Eu acho que é importante o que eu falei há pouco lá no vídeo, de a gente entender que o que a gente tem que estar focando é uma mudança de padrão. É uma mudança de padrão que está acontecendo no mundo inteiro, certo? Inclusive em países desenvolvidos. Comportamentos que as pessoas achavam que não era normal, que era normal há alguns anos, não são mais. Você, por exemplo, pega Israel, que é uma democracia, o ex-presidente teve que enfrentar o tribunal e está atualmente, inclusive, cumprindo uma pena por um comportamento que ele teve na época de trabalhando, com um secretário, etc., muitas coisas. Então, assim, em todos os países, hoje, há uma cobrança que é muito diferente do que era 20 anos atrás, como nas empresas, está certo? Empresas 20 anos atrás é uma coisa que hoje você não aceita, você tem que entender isso. Eu mencionei na Espanha, inúmeros exemplos. A gente tem que, principalmente vocês que estão vivendo fora, vai pensar um pouquinho nesse contexto e não ficar no fla-flu. Acho que isso é mais importante, é fundamental. Agora, também é muito importante a gente passar desse momento. A gente quer o que para o modelo do país. Então, a gente tem que continuar trabalhando para melhorar a distribuição de renda e mais oportunidades. Eu sempre digo assim, América Latina, praticamente no Brasil, a gente acaba sendo poucos. Então, são os países que mais de 200 milhões de habitantes, e quando você pega a América Latina inteira, vai ter 600, 900 milhões de habitantes. Se pegar o resto do mundo, é uma fração pequena. Qual é a implicação disso? Tem que ter todo mundo participando disso. Todo mundo tem que ter capacidade, tem que ser capaz de satisfazer as suas necessidades, estar contribuindo para o país. E isso vem através da educação, vem através da saúde, da capacidade de estar se desenvolvendo. Eu acho que qualquer que seja o caminho, é isto que a gente tem que estar procurando alcançar. E aí a gente tem que ter um realismo. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer na economia para ser mais eficiente, para não ter incentivo de dizer, eu não vou querer abrir uma empresa porque é muito complicado, eu vou contratar alguém porque também é muito complicado, daqui a pouco você tem uma ação na Justiça do Trabalho. Isso não é muito divertido, mas isso que é a realidade. Você conversa com qualquer pessoa que determina os comportamentos. Então, a gente está focando assim, o que eu quero depois. Como que vai acontecer? Você sabe o que a gente pode dizer. Muito obrigado. Obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta ou não? Não?
Tá bom, então, muito obrigada, doutor Levi, por participar aqui com a gente, pela sua gentileza de fazer isso aqui. Os meninos querem agradecer aqui do grupo. Vem aqui agradecer. Muito obrigada. Tá bom. Tá bom, parabéns aí, muito bacana esse encontro e fiquei muito